Olá pessoal do quarto ano, eu sou o professor Elisaldo. Eu espero que vocês estejam todos bem, que estejam preparados para mais uma aula de ciências remota. Hoje teremos como unidade temática Vida e Evolução. O objeto de conhecimento, a decomposição, e a habilidade a 06 de ciências do quarto ano. A decomposição. Plantas e animais mortos, fezes, urinas, folhas, galhos, outras partes de plantas e restos de alimentos compõem o que é chamado de matéria orgânica. Muitos fungos e bactérias se alimentam da matéria orgânica livre no ambiente. Para se alimentar, eles liberam, no meio em que vivem, líquidos digestivos que quebram a matéria orgânica, gerando substâncias menores e mais simples. Essa transformação química é chamada de decomposição ou apodrecimento. Aqui nós temos uma pequena ilustração falando sobre o processo de decomposição. O processo de decomposição dos animais e plantas mortas, das fezes e de restos de comida fornecem aos ecossistemas os nutrientes necessários ao desenvolvimento dos produtores e, ao mesmo tempo, liberta-os dos materiais acumulados. Constitui uma reciclagem natural de matéria. Aqui a gente percebe que, como em tudo na natureza, é um ciclo. Primeiro, os restos, vai haver o resto de plantas e de animais, fragmentação de detritos, decomposição da matéria orgânica, ou seja, vai começar a apodrecer. Aí vai vir os sais minerais, a absorção pelas raízes de outras plantas e a formação de novos tecidos. E assim as plantas conseguem extrair do solo esses nutrientes, conseguem crescer fortes e saudáveis, até o dia em que elas vão completar o ciclo. E esse complemento do ciclo vai ser quando eles vai morrer e quando chegar ao solo vai passar pelo mesmo processo. Ou seja, os organismos, os seres vivos, os micro-organismos, eles vão começar a entrar, a se alimentar daquele vegetal, daquela matéria orgânica, para que volte novamente ao ciclo. As originadas da decomposição da matéria orgânica servem de nutriente para esses organismos, permitindo que eles cresçam e se reproduzam. Crianças, aqui a gente consegue observar esse processo de decomposição de uma pequena maçã. Certo? Aqui nós temos uma maçã verde que, ao passar de alguns dias, ela consegue terminar o seu amadurecimento e consequentemente vai amadurecendo, até chegar ao estado de decomposição, que é esse outro último, que já está com fungos, está com mofo. Porque as frutas apodrecem. O apodrecimento é causado por fungos e bactérias que se encontram normalmente presentes na superfície do fruto. Eles invadem os tecidos da fruta e decompõem substâncias ali presentes, principalmente açúcares. Os micro-organismos decompõem essas substâncias e daí retiram o alimento necessário à sua sobrevivência, matando a fruta ou qualquer outro tipo de alimento. É isso que acontece com essa maçã. Na pele da maçã, na superfície da maçã, contém micro-organismos que, a partir do ponto em que ela começar a amadurecer, a sua superfície começa a ficar mais mole, e esses micro-organismos também vão se reproduzir e ficando cada vez mais numerosos. E assim eles conseguem entrar dentro da fruta e conseguem fazer com que ela fique através do processo de amadurecimento, fica cada vez mais mole, e assim até o momento em que a fruta começa a ficar podre e esses fungos começará a se alimentar dessa fruta, fazendo com que ela morra por completo. Sim, outro ponto que ia esquecendo de comentar. Eles vão se alimentar dessa fruta até não existir mais nada. É por isso também que na natureza
a matéria orgânica ela some, porque ela é consumida por esses micro-organismos que também vão servir de alimentos para outros organismos e para outros seres vivos, que é o que chamamos de cadeia alimentar. Vamos falar da importância da decomposição. A decomposição é um processo muito importante na natureza. Parte das substâncias originadas da decomposição fica disponível no solo, na forma de nutrientes. As plantas absorvem esses nutrientes, utilizando-os para seu próprio crescimento. Os animais, ao se alimentar das plantas, também estão aproveitando de maneira indireta os nutrientes liberados pela decomposição, que foi o que eu acabei de falar anteriormente. É aqui onde entra o processo da cadeia alimentar. Esses micro-organismos que são responsáveis pela decomposição de outros organismos, como a matéria orgânica, e esses micro-organismos servirão de alimento como nutrientes para plantas, e as plantas servirão de alimentos para outros animais, e esses animais servirão de alimentos para outros, e assim sucessivamente. Ou seja, formando-se um ciclo, onde é considerado a cadeia alimentar. Sem a decomposição feita pelos micro-organismos, a matéria orgânica levaria muito tempo para se degradar. Ou seja, aqui, para ela poder se degradar sem a presença desses micro-organismos, era preciso agentes como chuva, vento, sol para se degradar. Mas, para isso, levaria-se muito e muito tempo. Haveria acúmulo de animais e plantas mortos, e restos de alimentos e outros detritos. Faltariam nutrientes para o crescimento das plantas, o que afetaria todos os seres vivos. Mas, como nós sabemos que o nosso Deus é perfeito, ele criou a natureza perfeita. E a natureza por si só consegue se sustentar. A natureza não precisa da ação humana para que ela consiga sobreviver, para que ela consiga viver. Existe o ciclo da natureza, onde nada se perde, mas sim tudo vai passar por um processo de transformação. E aqui nós temos a imagem da decomposição, né? Nós temos aqui os fungos, que a gente trabalhou em aulas anteriores, sobre a decomposição, sobre os fungos que é responsáveis por isso. Que aqui nós temos o fungo orelha de pau, né? Que ele é responsável por, nas matas, criar o processo em árvores caídas. E nessa outra imagem nós temos o processo de compostagem. Aqui a gente tem uma forma de adubo natural, que nada mais é que restos de alimentos e areia. Coloca-se uma camada de areia, coloca uma camada dessa matéria orgânica, como casca de banana, casca de ovo, restos de alimentos, e cobre-se com mais areia. Assim, com o passar do tempo, teremos um adubo orgânico e bastante eficiente. Por último, finalizando nossa aula de hoje, nós temos a frase de Antoine Lavoisier, que diz: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Nada se cria e nada se perde. Tudo passa por um processo de transformação. E eu creio que essa não será a única vez que vocês ouvirão ou verão essa frase. Até a próxima aula, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se cuidem, fiquem todos com Deus. E até a próxima.